Legal. Tá. Nós vamos dar continuidade hoje. Nós vamos estar indo para a nossa terceira aula, né? Então, nós vimos que... Matheus, eu pretendo fazer isso hoje à tarde, cara. Tá. Com relação às atividades avaliativas, eu ainda não sei porque não é o caso de vocês, né? Mas tem aluno chegando essa semana ainda, sabe? Em cursos de primeiro módulo. Então, houve um aviso aí por parte dos coordenadores que se puder segurar um pouquinho as atividades, pelo menos até essa semana, seria bom. Não é o caso da turma de vocês, tá? Mas olha só, hoje à tarde eu vou lançar porque eu acho que só falta a turma de vocês para colocar o material no Moodle, tá? Eu queria lembrar que... Não tem problema, isso aí vai de cada professor, né? Isso vai de cada professor. Mas não se preocupe com relação a isso não, tá? Tá tudo certo. A gente está indo para nossa terceira semana e o que que acontece? Nós vimos aí, nós tivemos aula sobre a história do pensamento econômico, nós tivemos um panorama geral aí de toda a questão que envolve as formas que se adotaram para a organização da sociedade, para a utilização dos recursos, né, visando o problema da sobrevivência. E aí nós passamos aí por um panorama até histórico a respeito do mercantilismo, né, do surgimento aí da escola clássica de economia, no qual você rompe com alguns paradigmas da escola mercantilista. E aí, na aula passada, nós vimos aí o conceito de economia, né? Então, o conceito de economia, só para a gente recordar aqui que ele é importante, a gente vai utilizar em todas as aulas, que a economia é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos, né? E aí a gente precisou se atentar ao que é escassez, né? Escassez significa que nós temos recursos limitados materialmente e que e não é possível oferecer o máximo para todas as pessoas. Então, não é possível você atender economicamente a ambição, o desejo máximo de todas as pessoas. Então, a escassez significa isso, que nós temos que saber utilizar melhor, pensar e utilizar a melhor forma os nossos recursos, tá? E que eles têm usos alternativos porque você pode dar diferentes alocações para esses recursos, tá bom? Isso está relacionado à questão de produtividade, né? Como que eu vou aplicar esse recurso para mim ter o melhor retorno possível, né? Que seja de uma forma eficaz, né? E também procurando ser eficiente. Isso é extremamente importante, porque nós vimos que no caso do sistema de mercado, essa alocação do recurso ela vai seguir o papel do preço. Então, numa economia de sistema de mercado, a economia livre ou o capitalismo, você tem que os recursos eles vão ser destinados e quem dita isso é o preço, ou seja, eles vão para quem está oferecendo o melhor por esse recurso, está pagando mais. E é claro que você pensa, então, quer dizer que se determinada área não está conseguindo pagar tão bem quanto a outra, ela vai ter menos recursos para produzir, certo? Sim, ela vai ter menos recursos para produzir. E aí nós vamos entrar naquela questão da oferta e da demanda, né? Que diz o seguinte: se outra área está pagando mais, ela vai produzir mais, e quando você aumenta a oferta, a tendência é que o preço caia. E aquela área que obteve menos recursos, ela acaba produzindo menos. E isso significa que se você tem uma oferta menor, o preço vai acabar subindo. A tendência é que haja esse equilíbrio aí, né?
Então, oferta e demanda, os recursos eles vão para as áreas diversas e a tendência aí de um equilíbrio com o tempo, tá? Às vezes isso pode ser demorado, às vezes isso pode ser rápido, e isso acaba ajustando aí a questão da oferta e demanda. Então, o preço tem esse papel importante de você poder alocar os recursos da forma mais eficiente possível, né? Por quê? Porque quem está pagando mais, né, está precisando, entre modo de dizer, está precisando mais daquele recurso. Então, você está destinando o recurso para o local que está sendo mais necessário, tá bom? Hoje a gente vai estar falando aí de princípios de economia. Eu estou usando o livro do Introdução à Economia do Menkeu, que é um importante autor aí de economia utilizado aí em todas as disciplinas de economia. É uma referência importante para os estudos e a gente está utilizando esse livro. São 10 princípios organizados, só que alguns merecem um destaque maior. Então, eu vou dar ênfase para alguns desses princípios, outros eu não vou dar tanta ênfase, mesmo porque em alguns casos nós vamos ter aula que vai se tratar melhor da questão, né? Nós temos um deles lá para o finalzinho que está relacionado à questão, por exemplo, da inflação, né? Então, emissão de moeda. Eu vou citar para vocês, falar um pouquinho, mas nós vamos ter aulas aí mais para frente que vai tratar de uma forma mais detalhada, tá? Bom, a palavra economia, eu não citei ainda para vocês, mas ela vem do grego oikonomos, que pode ser entendida como aquele que administra um lar. E isso tem uma relação com a economia porque existe uma similaridade entre você administrar um lar e com a questão da economia. Por quê? Porque você vai procurar utilizar os seus recursos da forma mais eficiente possível, tá? Então, cada um de vocês, na família de vocês, vocês têm uma quantidade de recursos, né? Então, o recurso que é utilizado e aceito universalmente é o dinheiro, tá? Pode existir outros recursos, não tem problema. Mas você tem o seu salário, se você for um empregado, você tem o seu lucro, se você for dono do próprio negócio, tá? E o que que acontece? Você recebe essa quantidade de dinheiro e o que que você faz? Você vai procurar aplicar esse dinheiro da forma que seja mais proveitosa possível, né? Você vai tentar dar maior eficiência possível no gasto do seu dinheiro, do seu salário. Então, você vai utilizar para consumir bens, né? Você vai utilizar na alimentação, você vai ter uma parte que vai para transporte, seja no combustível da moto, do carro ou do transporte público, né? Você vai acabar administrando os seus recursos, separado em diversas áreas, vestuário, lazer, o que for. Então, essa administração familiar, pessoal das pessoas é alguma coisa similar ao que acontece na economia, no qual você vai procurar utilizar da forma melhor possível, né? A gente poderia dizer racional, mas nós vamos ver que é difícil você falar em questões de racionalidade, embora os economistas eles partam do princípio que as pessoas são racionais, eu posso colocar que são e não são, né? São e não são. Por quê? Porque nós variamos ali em torno das decisões. Então, se você agir de uma forma totalmente racional, você esquece que o ser humano é emocional, que ele tem outras questões e considerações, que ele tem paradigmas, que ele tem outras coisas que vão permear as decisões dele. Então, nós não somos absolutamente racionais. É isso que eu estou querendo dizer. Nós não somos absolutamente racionais. As nossas decisões permeiam entre a racionalidade pura, né, e outro aspecto ali que pode ser o que for, né? E o que que acontece? Talvez até a irracionalidade, no qual você pode estar gastando muito mal o seu dinheiro, né? Eu digo muito mal no seguinte sentido: se você tem determinado objetivo e alguns propósitos,
se você for absolutamente racional, você vai utilizar todo o seu dinheiro para você chegar a atingir esse objetivo. Então, isso é muito raro de acontecer. Por quê? Porque se você, por exemplo, quer se tornar um excelente profissional da ciência da computação, o que acontece? Se você tem esse objetivo, se você fosse um ser absolutamente lógico, você perderia até um aspecto da humanidade, porque você faria o quê? Você gastaria todo o seu tempo, estudando, se esforçando para adquirir o máximo de conhecimento. Você gastaria todo o seu salário comprando livros, fazendo cursos, tudo que você tem seria em prol de você ser um excelente profissional na área de ciência da computação. Isso é possível? Não, não é possível. Porque você não vai estudar todo o tempo. Você vai precisar dormir, você vai precisar tirar um tempo para tomar um banho, para ir na cozinha, abrir a geladeira e tomar um café. Você vai precisar de dinheiro, você não vai gastar todo o seu dinheiro 100% com a aquisição de conhecimento. Você vai ter que distribuir entre alimentação, entre outras coisas. Por isso que é, existe uma margem ali entre os extremos, né, da pura lógica, porque se você levar em consideração, você faria o máximo possível para você atingir o objetivo. Isso não acontece, tá? Então, as decisões dos seres humanos, elas ficam permeando ali entre o máximo possível e a completa irracionalidade, que no caso, se você tem esse objetivo de ser um profissional excelente na área, a completa irracionalidade é você não assistir às aulas, matar as aulas, não estudar, não ler, não fazer nada, não procurar nada sobre o assunto, não ver, não estudar. Então, aí você não investiria nada do seu dinheiro em relação à área que você pretende ser bom. Então, nós não ficamos nem em um extremo nem em outro, nós ficamos aí permeando algum ponto entre esses dois extremos, tá? Por isso que fala que a economia e administração do lar, né, as pessoas vão, de modo similar ao que acontece no mercado, tomar decisões, né, que vai procurar tirar a melhor gestão possível, né, dos recursos escassos que você tem. Você vai procurar dar o melhor destino possível. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Aí. Compartilhar aqui para vocês no slide, só para a gente seguir aqui. Bom, vocês devem estar vendo aí, né, o nosso slide de princípios de economia. E esses princípios, como eu estava dizendo, eles são divididos em 10. E desses 10, eles criaram 3 grupos distintos, né? Então, você tem 10 princípios distribuídos em 3 grupos. O primeiro grupo é como as pessoas tomam as decisões. E esse primeiro princípio, ele é muito importante. Então, é um princípio que eu vou bater. Como eu já disse, para quem chegou agora, alguns princípios precisam ser melhor vistos, tá? E outros a gente não precisa entrar em detalhes, porque há uma diferença aí, alguns são mais importantes. O primeiro princípio é que as pessoas enfrentam trade-offs. O que é isso? Trade-off significa que você tem uma escolha conflitante. É uma escolha conflitante. E esse princípio ele é muito importante para a economia, porque ele está relacionado também ao próprio conceito de economia, no qual você precisa decidir qual que é a melhor forma de utilização dos recursos escassos, né? Então, na questão dos trade-offs, as pessoas elas enfrentam esse conflito. Por quê? Porque nada é de graça, tá? Então, existe até uma frase famosa, né? Não existe almoço grátis, que se eu não me engano é do Milton Friedman, que é justamente ele traduz um pouco desse conceito, né? Isso significa, pessoal, o que é esse princípio do trade-off, que as pessoas enfrentam trade-offs? Que você, para escolher determinada coisa, você abre mão de outra coisa. Então, são escolhas. Trade-offs são escolhas, tá?
se eu quero uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra coisa. Por quê? Porque não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é interessante porque a tomada de decisão exige escolher um objetivo em detrimento de outro. Para cada hora que vocês passam estudando programação, o que for lá, vocês abrem mão de estudar 1 hora de economia, 1 hora de outras disciplinas. Para cada hora que vocês passam estudando, vocês deixam de ficar jogando alguma coisa por 1 hora. Para cada R$ 1 que vocês gastam comprando alguma coisa, é R$ 1 a menos que você vai ter na sua viagem de final de ano. Então, o trade-off é essa situação em que você vai escolher o que você vai fazer, só que para isso você vai ter que abrir mão de outra coisa. Então, se você pretende trocar o seu computador, ou partes do computador, ou monitor, ou teclado, alguma coisa, então essa troca vai consumir o seu recurso, parte do seu salário, por exemplo, né, do seu dinheiro. E você tem marcado lá no meio de dezembro uma viagem com a família ou com os amigos para determinado local. Esse dinheiro que você está optando pela troca do teclado e do monitor, por exemplo, é um dinheiro que você vai estar retirando, né, da sua viagem final. Então você vai viajar com menos dinheiro, né, para você poder fazer essa troca. E se você não quiser fazer essa troca, significa que no final do ano você vai poder viajar um pouco mais tranquilo, porque você vai ter um pouco mais de dinheiro para curtir, né? E algumas coisas é importante ficar atento a isso, porque algumas decisões elas podem anular a outra. Se você, por exemplo, tiver um recurso muito limitado, se você trocar algumas peças do seu computador, você provavelmente ou talvez não vai conseguir nem viajar no final do ano, porque aquele dinheiro já foi comprometido. Então, esse princípio de que as pessoas enfrentam o trade-offs significa que se eu optar por alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de outra, né? É interessante saber isso. Então, quando você gasta 1 hora a mais estudando, você gasta 1 hora a menos divertindo, ou vice-versa. Então, é interessante e importante entender esse conceito. Ele está relacionado a outras coisas também, como eficiência e igualdade. Tá? Eu vou citar aqui, só para complementar um pouco mais o entendimento desse princípio, que a sociedade ela enfrenta também um trade-off que é a seguinte questão: ou você opta pela eficiência, ou você opta pela igualdade. Não é possível ter os dois. Não, não é possível. Então você decide o que você quer, tá? Por quê? Porque se você eles comparam, o Mencken traz um exemplo interessante, que ele compara essa questão como se você fosse um bolo que você faz. O bolo, a eficiência está relacionado ao tamanho do bolo, né? E a igualdade, a forma como o bolo é distribuído. Então, a eficiência você vai obter o máximo possível a partir de seus recursos escassos. Isso é você ser eficiente, é você ter o melhor resultado possível, né? Quando você está se tratando de pensar na igualdade, você está falando na distribuição dos recursos. Só que há uma oposição entre eles pelo seguinte fato: quanto mais você quer distribuir de forma igual os recursos, em pedaços iguais, menor é o tamanho do bolo. Menor é o tamanho do bolo, né? Quando o governo redistribui renda dos ricos para os pobres, ele reduz a recompensa pelo trabalho árduo. Então, quanto mais há uma tentativa de redistribuição de renda, né,
isso vai afetar aqueles que são mais eficientes na sociedade. Então, com isso, você vai ter menos pessoas trabalhando, menos bens sendo produzidos, menos serviços sendo produzidos, né? E menos riqueza no país. Então, quanto mais você pretende optar por igualdade, você diminui a eficiência, e aí o que acontece? Você tem partes mais iguais, porém é mais pobre, menos rico e tudo mais. E se você permite, e se você prioriza a eficiência, o bolo cresce, os tamanhos dos pedaços podem ser muito diferentes, né? Mas você está focando na utilização mais eficiente possível, né? Na melhor forma de utilizar os recursos escassos. E quando nós pensamos em políticas públicas, né? Existe aí esse trade-off que você procura, você deve conhecer esses conceitos antes de sair falando e criando programas aí, é, criando leis, programas e tudo mais, né? Programas sociais. Por quê? Porque você tem que ter isso em mente, né? Porque se você opta por uma coisa, você vai estar afetando outra área. Então, se você deixa a eficiência correr solta, então não tem o porquê reclamar da questão de diferentes recursos. Então, uma pessoa vai ter muito mais, outra vai ter menos, outra vai ter pouco. Só que à medida que você procura equilibrar isso, aí começa você vai afetar a eficiência. Os recursos serão utilizados de uma forma menos eficiente. Isso vai reduzir a arrecadação do governo, vai diminuir a produção, vai diminuir a contratação, vai aumentar o desemprego, vai diminuir a oferta de bens e serviços. Então, é uma questão interessante aí a se analisar, tá? O custo de alguma coisa é aquilo que você exige para obter. O nosso segundo princípio é esse. Então, o primeiro princípio de trade-off, ele está relacionado a uma escolha conflitante, no qual você, para adquirir uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra, tá? E esse segundo princípio, ele está relacionado ao primeiro, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Esse segundo princípio, ele vai quantificar o preço dessa escolha sua, né? Então, você fez uma escolha, que é o trade-off. E o segundo princípio, ele vai tentar ali quantificar qual que é o preço daquilo, né? Então, a tomada de decisões, ela exige comparar os custos e benefícios, tá? Então, quando você opta, por exemplo, eu vou fazer um curso de ciência da computação, bacharelado em ciência da computação. O que isso significa, né? Então, significa que você vai estudar. Então, primeiro que já teve um trade-off. Você escolheu ciência da computação, você poderia ter escolhido tecnologia em processos gerenciais, você poderia ter escolhido licenciatura em ciências e químico-física. Então, você teria outras opções aqui no caso do Instituto como exemplo. Só que se você escolheu ciência da computação, você já fez a sua escolha, né? Trade-off. E aí, vamos para o segundo princípio. Qual que é o custo dessa coisa? Ou seja, você está estudando, você está fazendo faculdade, tá? E você tem alguns benefícios que vai vir dessa questão de você estar fazendo o curso, né? Você vai ter um enriquecimento, né, intelectual, você vai ter conhecimento e você vai, principalmente, expandir as oportunidades de emprego na sua vida, né? Seja mesmo que você depois opte por ser empreendedor, abra um próprio negócio, o que for, você está melhorando as oportunidades de emprego, né? Então, o fato de você estar fazendo faculdade aumenta a possibilidade de bons empregos, melhores salários. Só que existe um custo para isso, né? Então, o custo de você estar estudando está relacionado ao dinheiro que você gasta com os livros, ao dinheiro que você gasta com o aluguel de moradia, ao dinheiro que você gasta com alimentação, ao dinheiro que você gasta com a mensalidade. Aqui no caso o exemplo ele se refere a um estudante que vem de fora para São João, né?
quando se fala de aluguel, por exemplo, ou alimentação. Na verdade, isso varia muito, né? Porque às vezes a pessoa mora aqui em São João e aí esse custo de moradia e alimentação acaba ficando ali para os pais, né? Mas há pessoas também que mesmo morando aqui, ela tem esses custos. Então, o fato de você estar fazendo faculdade, ele envolve você, em contrapartida, estar tendo um custo. Só que não é só referente a essa questão monetária, de mensalidade, se houver, né? Livros, moradia e alimentação. Existe um outro custo também que está relacionado ao tempo. Quando você opta por fazer faculdade, isso significa que o seu horário, a partir das 7 da noite até as 10:30 da noite, é o custo que você está pagando também para estar fazendo essa faculdade. Então, o tempo ele conta e talvez seja o custo mais relevante para alguns. Por quê? Porque se você compromete as suas noites durante a semana das 7 às 10:30 estudando, você está abrindo mão de estar trabalhando à noite. Você poderia estar trabalhando, mas você está estudando nesse horário, né? Então, isso está relacionado a esse custo de oportunidade, né? Aquilo de que devemos abrir mão para obter algum item. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. Então, qual que é o custo de eu estar fazendo ciência da computação? Além de você gastar dinheiro para alimentar, morar, com mensalidade, no caso a gente não tem aqui, né? Mas isso não quer dizer que a escola é de graça. Inclusive, quando fala assim, Instituto Federal, ensino gratuito e de qualidade. Não, gratuito ele não é. Ele não é, porque eu sou professor, estou recebendo salário. Todo mundo, então não existe um equívoco aí quando fala que as coisas são de graça, né? Eu particularmente fico assim, oh, mas que coisa, né? O pessoal adora falar que as coisas são gratuitas, acha que dinheiro público pega em árvore. Não, filho, dinheiro público é dinheiro que você tira do empreendedor, de pessoas que trabalham para sustentar o Estado. Então não existe esse negócio de graça, não. Então, só para voltar aqui, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obter. Se você está estudando à noite, então significa que além de você gastar financeiramente para poder estar estudando, você abre mão de trabalhar, tá? O terceiro princípio, que as pessoas racionais pensam na margem, eu até comecei falando um pouco sobre isso no início, né? Falando que as pessoas não são totalmente racionais, tá? Não são totalmente racionais e também tendem elas vão ficar ali no meio, elas também dificilmente vão ser totalmente irracionais. Por quê? Porque elas têm um objetivo e as decisões delas vão permear, né, entre esses dois pontos. Então, a economia, embora ela parte do princípio que as decisões das pessoas são racionais, né, porque ela precisa de ter essa perspectiva para procurar entender o funcionamento da economia, mas também hoje nós sabemos que é um erro você achar que as pessoas são totalmente racionais. Elas não vão ser absolutamente racionais. E como eu disse para vocês, elas vão acabar permeando. Por quê? Porque para você ser racional mesmo, você acabaria por ter que colocar toda a sua energia, todo o seu tempo, todos os seus recursos na busca de um objetivo. Isso a gente não faz, tá? Isso você não faz. Então você fala, para mim ser racional, eu como estudante eu teria que gastar 8 horas do meu dia estudando. Eu vou estudar todo o tempo livre possível. Mas nós não vamos fazer isso, porque nós precisamos descansar, nós precisamos, né, ligar o computador, jogar alguma coisa, ler um livro, assistir alguma coisa, vou sair para a rua, vou cuidar de alguma, entendeu? Nós temos outras coisas afins. Então, que as pessoas racionais elas acabam pensando na margem, que é entre algum ponto e outro. Tá? Isso é interessante porque o livro traz um exemplo falando de que de venda de passagens aéreas. Então, por exemplo,
mesmo que o custo da passagem tenha um valor mínimo, e a partir abaixo daquele valor é prejuízo para a empresa, vamos supor que falta 15 minutos para o avião sair. O avião está quase todo cheio, mas ficou algumas poltronas vazias. Aí chega alguém e fala assim, olha, eu quero comprar a passagem, mas eu não quero pagar o valor. Vamos supor que é R$ 1.000 a passagem e o custo para a empresa é 500. Eu quero comprar por 300. Bom, o custo de combustível e tudo mais para cada passageiro é de 500. Qualquer valor abaixo de 500 significaria prejuízo para a empresa. Só que como o avião está quase cheio e para o avião tanto faz ter poltronas vazias ou cheias, né, porque ele vai ter que ir do mesmo jeito, então a empresa ela poderia vender essa passagem a 300, que mesmo você percebendo que esse valor significaria um prejuízo, na verdade, nessa situação de que o avião está próximo de partida, ela vai significar um ganho. Então, existem alguns exemplos interessantes a respeito disso. O quarto princípio, as pessoas reagem a incentivos, né? Isso é interessante, porque o incentivo é algo que induz uma pessoa a agir. É uma espécie de motivação, tá? O incentivo é algo que induz uma pessoa a agir, tal como a perspectiva de uma punição ou recompensa. Então, esses incentivos, eles são bastante interessantes dentro da economia, porque ele vem daquele aspecto em que geralmente se criam legislações para o funcionamento da sociedade. Você entra aqui nas partes relacionadas à tributação, que eu já citei para vocês que quando quer se incentivar um produto, você pode estar diminuindo, né, a incidência de imposto. Isso tende a tornar mais barato a produção, que tende a oferecer um preço mais em conta para o consumidor e tudo mais. E o contrário também acontece. Então, quando você pensa em uma garrafa de uísque, você tem uma tributação muito alta em cima daquela bebida, porque o Estado, né, o governo, que são as pessoas que formam o Estado ali, eles entendem que é um item desnecessário, que é possível você tributar mais, e se eles tributam de uma forma alta, eles procuram de alguma forma desestimular um consumo, né? O que acontece? Essa questão dos incentivos, elas estão relacionadas à oferta e demanda. Por quê? Porque o preço mais alto de um produto, quando um produto está com preço bom no mercado, ele incentiva os produtores a fabricarem mais desse item. Porque se eles fabricam mais, vendendo essa produção, eles ganham mais dinheiro. Tá? Isso é um incentivo para o produtor. Só que produtos com bom preço podem ser entendidos aí como caros para os consumidores. E isso vai desestimular os consumidores a comprar. Então, há uma tendência que, em questão de tempo ali, haja uma demanda menor pelo produto. Tá? Então, a questão dos incentivos, elas estão relacionadas ali à oferta e demanda, no qual você, tomando algumas decisões, você pode alterar o comportamento das pessoas. Você vai alterar o comportamento do consumidor, tá? Bom, tem um exemplo interessante, um estudo de caso aqui, falando sobre os efeitos do incentivo dos preços da gasolina. De 2005 a 2008, o preço do petróleo nos mercados mundiais, ele disparou, ele aumentou muito, né? E aí isso mostrou um reflexo no comportamento das pessoas dentro da sociedade, né? Então, quando subiu muito o preço do combustível, quais foram os reflexos percebidos? E eles foram retirados através de
manchetes de jornais e tudo mais. Era o seguinte, à medida que o combustível aumentou, as pessoas estavam comprando mais motos, que tem um consumo de combustível bem reduzido, bem econômico em relação a um automóvel. As pessoas estavam optando também por trocar seus automóveis por automóveis com modelos mais econômicos, né? As pessoas estavam sendo estimuladas, incentivadas a andar de bicicleta. Algumas pessoas deixaram de andar de automóveis e começaram a andar de bicicleta. Outros efeitos foi que as pessoas procuraram se mudar de suas casas e procurar locais mais próximos do trabalho para não depender do transporte. Então você observa que quando você altera determinado valor dentro da economia, que a economia ela é toda ligada, quando você altera uma área, como eu falei na aula passada, às vezes você não consegue prever toda a reação de uma decisão, né? Porque as áreas estão interligadas. Então, se você toma uma decisão no mercado, no caso do combustível, ele é importante. Todo mundo sabe que ele afeta diversas coisas. Se você sobe o preço do combustível, você tende a encarecer todos os produtos, todos, todos. Por quê? Porque os produtos precisam ser transportados da fábrica para as cidades, para as lojas e tudo mais. Isso aumenta o custo da empresa, logística e tudo mais. Então, isso é um reflexo. O combustível é um dos produtos mais sensíveis que tem, né? Então, ele é o que mais um dos que mais se sente economicamente o seu efeito, tá? Então, quando você teve o aumento do preço do combustível, você alterou o mercado imobiliário de compra, aluguel de imóveis. Não há uma ligação direta, né? Mas isso foi um efeito do aumento do preço do combustível. As pessoas deixam de usar o transporte, elas começam a combinar carona, elas começam a andar de bicicleta, elas vão a pé, elas trocam por motos, ou seja, há várias reações aí interessantes. Existe um- uma pesquisa, né, que foi feita de um experimento no Chile, bastante interessante, que está relacionado a essa questão do incentivo. Tá? Esses primeiros princípios, eles são de fato mais importantes, tá? Os últimos eu vou tender a passar mais rápido. Mas esses princípios, esses 4 primeiros, estão relacionados à tomada de decisões das pessoas. E como que foi essa experiência no Chile relacionada aos incentivos? O que acontece? Os ônibus, né? Nós conhecemos, eles têm ali mais ou menos o seu horário, você fica esperando no ponto, ele passa e tudo mais. Então, os motoristas, eles ganham por tempo de trabalho. Então, você trabalha, sei lá, 8 horas naquele dia, você vai ter isso fixo no seu salário. É isso que acontece, tá? E aí eles resolveram alterar o incentivo, né? A forma como o motorista passou a receber o seu salário, né? Por que que eles fizeram isso? Porque eles estavam tendo problemas com atrasos nos pontos. Então, o motorista estava tendo atraso, estava tendo vários problemas. E aí, o motorista ele ficava preso em engarrafamento, ou ele pegava um caminho que não era o caminho mais curto para se chegar no outro ponto de ônibus onde tinham pessoas esperando. Então, eles pensaram, a gente vai alterar a forma como o motorista passa a receber. E aí, eles passaram a remunerar o motorista de ônibus por passageiro. Você não ganha mais por tempo de trabalho, você ganha por pessoa que você leva no ônibus. E isso alterou a forma como o motorista passou a dirigir, mudou o incentivo do motorista. Porque se ele está ganhando por hora, ele está dirigindo tranquilo, fazendo o seu trabalho e tudo mais. Aquele dia, independente de quantas pessoas ele leva, está ganho tal valor. À medida que ele passou a ganhar por passageiro, houve um resultado diferente. Por quê? Porque você acabou com o tempo de atraso nos pontos de ônibus. Acabou. Ninguém mais ficava esperando, entendeu?
ele chegava nos momentos precisos, ali exatos, né, muito próximos do horário que tinha que pegar. Só que para isso mudou o comportamento do motorista. Por quê? Porque o motorista começou a pegar atalho, ele começou a pegar ruas que antes ele não pegava, ele desviava de engarrafamentos, ele pisava no acelerador. Então, às vezes, ele metia o louco ali. E isso, por quê? Porque ele tinha o interesse de passar rápido nos pontos, porque quanto mais rápido ele passava, maior era a chance dele pegar mais passageiros. E é claro que houve um efeito negativo também. Qual que foi o efeito negativo? Que se você muda esse incentivo para o motorista, você aumenta as chances de acidentes. Então, houve mais acidentes, algumas pequenas coisas a mais, né? Então, isso alterou também. As pessoas estavam dentro do ônibus e o cara correndo. Então, é interessante você observar que como você altera o incentivo, você muda o comportamento e isso vai ter um resultado depois. Pessoal, eu estou olhando aqui os slides, deixa eu ver se está tudo certo com vocês. Tá, beleza. Voltando aqui. Como que as pessoas interagem, né? Isso são os próximos 3 princípios aqui econômicos. Primeiro, o comércio pode ser bom para todos, tá? Nós temos algumas vezes, né? Isso é compreensível porque nós fomos muitas vezes ensinados a pensar que para alguém ganhar, outro tem que perder. Talvez os esportes ajudaram a reforçar essa ideia, né? Então tem que ter um ganhador, se alguém ganhou, o outro perdeu, ou que se eu sou rico, que a minha riqueza, eu só sou rico porque o outro é pobre, isso é uma ideia absolutamente equivocada, né? Então, que para me dar bem, eu preciso subir de alguma forma em que eu vou ter que passar por cima de alguém e tudo mais. Então, para me ganhar, o outro tem que perder, para me ter lucro, o outro tem que ter prejuízo. Não existe nada disso, tá? Você pode perceber que pode ter pessoas que têm esse comportamento ruim, mas isso se tratando para a economia, e não só para a economia, mas para as outras áreas, não significa que para um ser positivo, o outro tem que ser negativo. No caso do comércio, países podem fazer acordos comerciais entre si, no qual, né, ambos saiam beneficiados, tá? Que seja bom para ambos os países, entendeu? Isso é importante entender. É claro que se isso for feito em cima de um bom acordo comercial, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, esse quinto princípio, que fala que o comércio pode ser bom para todos, é que você pode ter relações comerciais positivas no qual ambos os países saiam ganhando. Então, o Brasil, por exemplo, pode estar exportando alimento para o Japão, que é de interesse do Japão, o Japão pode estar exportando tecnologia, alguns produtos de alta tecnologia para o Brasil, e isso está gerando emprego nos dois países, está gerando renda nos dois países, está gerando coisas, né? Contratando pessoas, emprego e tudo mais. Então, esse quinto princípio está relacionado a isso, tá? O sexto princípio é que o mercado é uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Isso aqui é o seguinte, que o mercado, o livre mercado, ele é uma boa maneira de organizar a atividade econômica, porque cada pessoa, como eu disse antes, em aulas passadas, elas vão estar interessadas em fazer aquilo que é melhor para elas financeiramente, e como consequência disso, elas vão oferecer algo que seja necessário ou útil para a sociedade. Então, as pessoas vão se organizando automaticamente aí, vão procurando formas de ter uma renda e para isso elas têm que oferecer algo que as pessoas queiram comprar ou estejam precisando, né? Então,
o livre mercado ele funciona dessa forma. Ele é uma boa maneira de você organizar a atividade econômica. Se não for o livre mercado, você tem outras opções, que seria o planejamento central, né? Planejamento central, que é o que o socialismo faz. Ele fala o seguinte: ó, o Estado vai determinar o que deve ser produzido, tá? Então nós que vamos destinar os recursos escassos da forma que nós considerarmos melhor possível. Só que tem um problema bem nítido nisso, que está relacionado a não só a produtividade, né? A eficiência que você vai dar para isso, porque no sistema de livre mercado você tem o preço. E o preço, ele varia de custos, ele tem a questão da oferta e da demanda, ele tem questões relacionadas a agregar valor e tudo mais. Então, o preço, ele determina a utilização dos recursos. No planejamento central, não. No planejamento central, você tem uma equipe dentro de uma sala fechada que eles interpretam o que deve, o que as pessoas podem estar precisando ou não. Então, eles acabam tomando essa decisão de como utilizar os recursos, né, o que deve ou não ser produzido. E aí tem um problema porque você não vai ter mais o preço, porque o preço, inclusive o preço das mercadorias, ele é determinado pelo Estado, pelo governo, né, um grupo de pessoas que está ali no Estado. Então, por que que isso tende a virar um problema? Porque aí você arranca aquela questão da flutuação do preço através da oferta e da demanda e você coloca um preço que você determinou. E isso pode gerar grandes problemas, porque você vai encontrar produtos que podem estar muito baixos, né, com valores muito baixos ou muito altos. Então, isso vai gerar um descompasso no que deve ou não ser consumido. Existem alguns estudos, alguns artigos muito interessantes nesse aspecto que eu vou disponibilizar aí para vocês quando a gente estiver vendo um pouquinho mais, com mais cuidado aí, a questão desses sistemas de organização econômica, tá? Mas é interessante entender como que funciona esse aspecto da economia, do sistema de mercado e do planejamento central. Você vai ver diferenças interessantes. Um outro ponto, né? Aqui nós estamos falando do sétimo, é que são raras as vezes, né, que o governo pode melhorar o resultado do mercado. Isso aqui também é um ponto bastante interessante, porque você vai encontrar muitas discussões na área econômica relacionado à forma, a esse ponto específico, né? A forma de como o governo interfere na economia, né? O intervencionismo, que chama. Isso é interessante, isso é bem interessante. Eu cheguei até a propor um trabalho de TCC para Tecnologia em Processos Gerenciais que eu iria propor para o aluno para a gente estudar um pouco mais a fundo a respeito dessa questão da interferência do Estado na questão econômica. E você vai ver muita discussão em cima disso, porque há grupos, né, correntes de pensamento que defendem uma maior intervenção, outras uma menor intervenção, outras intervenção nenhuma e outras uma intervenção absoluta. Se você quer uma intervenção absoluta, você vai estar aí no socialismo, onde o Estado vai determinar tudo e aí você não tem mais espaço. Os meios de produção vão passar a ser do Estado e tudo mais. Se você tem no outro extremo, você vai chegar a um ponto no qual, para você ter uma base do outro extremo também, você vai ter a não existência do Estado, no qual não há por que existir o Estado. Por que vai existir o Estado? Então tudo vai ser privatizado, tudo, tudo. Juiz, lei, exército, polícia, né? É o anarcocapitalismo. Então você tem, e as pessoas acham que a propriedade privada já é o extremo. Não, existe coisas muito mais
radicais, vamos colocar assim. Então você tem os extremos no qual o Estado está no comando de tudo e você chega a ter um outro no qual não tem nem para que ter o Estado. Cada um tem propriedade privada e as pessoas se interagem sem a necessidade. Ambos, no final das contas, teoricamente, né, falam da dissolução do Estado. Né? O socialismo seria um caminho para você atingir o comunismo, no qual, teoricamente, chegaria um momento em que não haveria mais a existência do Estado, visto que as pessoas viveriam harmonicamente em suas propriedades coletivas. Então você vê assim que nas duas pontas é complicado, é muito complicado as duas pontas, tá? Por quê? Porque o Estado ele tem ali a função de garantir a lei e a ordem, né? Então é interessante ler, mesmo que eu gosto de ler sobre esses assuntos, estudo também sobre isso, e não quer dizer que eu estou lendo, estudando uma coisa que eu acredito. Não, eu só estou lendo para conhecer mesmo. Então é legal você pegar alguns textos, alguns capítulos e ler como que funciona, porque você vê esses pontos aí e aí você tem uma margem entre esses pontos que é justamente está relacionado a essa intervenção do Estado na economia, né? Então você tem vários pontos aí no meio. E aí é colocado aqui que raras são as vezes em que o governo melhora o resultado do mercado. De fato, né? Quanto mais o governo se intromete, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. Então, isso aqui, você tem vários estudos que trazem aí, trazendo essas questões, né? Porque o governo determina coisa aqui, determina aqui, e a gente viu que cada vez que alguma coisa é determinada artificialmente, porque o governo cria uma mudança artificial, não é o livre mercado, a mão invisível, que está equilibrando mais a economia. O governo meteu o nariz onde ele não é chamado, estipulou alguma coisa, então cada vez que ele determina alguma coisa, ele está interferindo no conjunto econômico, entendeu? Então nós temos essas questões aqui. Aí eu posso dizer para vocês que a minha perspectiva pessoal é de que acho mais interessante uma interferência pequena, pequena, muito pequena do Estado na vida das pessoas, em tudo, né? Na economia não seria exceção, né? Então, o Estado geralmente ele pensa no que a gente viu na aula passada. Ele cria um programa que ele procura ter um bom resultado, só que isso causa diversos resultados, muitas vezes inesperados. Então, ele interfere em uma área, aí gerou alguns problemas. Ele interfere num desses problemas, e aí o problema foi para o outro lado. Aí ele vai lá e interfere. Então, ele já tem 3 interferências. Então, esse negócio é infinito. Entendeu? Quanto mais ele vai interferindo, mais tende a desequilibrar, a tornar o sistema econômico artificial e ele fica difícil de controlar isso depois, viu? Então, é interessante aqui, porque esse sétimo princípio, eu também acho ele interessante, porque ele fala que são raras as vezes que os governos melhoram o resultado no mercado. Nós podemos ver, inclusive, a Argentina, né? O desastre da Argentina que ela está passando aí nos últimos anos, né? O que não é surpresa para muitas pessoas. O governo argentino é um governo, o atual, de característica de intrometer em tudo, entendeu? Então eles vão intrometer, e não é só questões econômicas, eles começam a interferir em tudo. E interessante que atualmente nós temos passado por esse período aí, né, da pandemia, tal. E aí, pessoal, aí que a gente está vendo como é que algumas pessoas perdem a noção das coisas, né?
Aí o Estado começa a definir se você pode ou não ir a um culto religioso, se você pode ou não sair de casa, se você pode ou não. Ou seja, eu não vou nem estender esse assunto, mas assim, você começa a ver que o Estado, ele, se você deixar, eles vão dominar a sua vida, porque as pessoas que fazem parte dos Estados, eles adoram esse negócio de controlar a vida dos outros. Então, essa questão da pandemia não é uma questão como se vende de saúde apenas. Ela envolve outras questões, ela envolve questões econômicas, envolve questões sociais e envolve o mais importante de todos, ela está envolvendo a liberdade das pessoas. Né? O que mais, o que para mim, pelo menos, mais chama atenção em tudo isso é a questão da liberdade. Né? Então é importante ficar atento aí, porque como esse sétimo princípio econômico mostrou para a gente, né, e tem bastantes exemplos interessantes, tem que tomar cuidado com essas interferências, porque os caras começam a interferir aqui e eles não param. Em economia, você vai ter resultados, né? Tudo que você interferir vai gerar resultados. Então precisa ficar bastante atento a isso, tá bom? Por último, nós temos os 3 últimos princípios, tá? Que é o seguinte: o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, os 3 últimos princípios estão relacionados de como a economia funciona. Primeiro, o padrão de vida foi aquela questão que o Adam Smith acabou trazendo aí uma visão diferente do paradigma que nós tínhamos do mercantilismo, que acreditava que a riqueza era o acúmulo de metais na mão do Estado ali do rei, né? É interessante porque assim, o Estado é o conjunto, né? O Estado é a estrutura burocrática da sociedade. Isso é o Estado. O governo são pessoas que estão temporariamente na administração do Estado. O Estado permanece, governos troca, né? Trocam, espécie que troca, né? Então, governo é uma coisa assim, uma hora pode ser uma hora pode ser outro, mas a estrutura do Estado ela permanece, né? Então as pessoas passam pelo Estado, que no caso seriam os governantes, e depois troca-se isso. Então, o padrão de vida de um país depende da capacidade de produzir bens, né? Então acreditava-se que a riqueza, o bem, a riqueza de um país era a riqueza na mão do Estado, né? A estrutura ter poder. E aí você tinha um rei, que era o representante, o rei também não é uma figura transitória, ele vai ficar ali e tomando, gerindo, administrando o país todo. Então, esse princípio fala que o padrão de vida, a riqueza de um país, a qualidade de vida das pessoas vai estar diretamente relacionada à forma como esse país consegue produzir os bens e serviços e oferecer para as pessoas, né? Foi isso que Adam Smith falou, olha, não, você não tem que olhar para o Estado, você tem que olhar para a qualidade de vida das pessoas. Se as pessoas estão tendo renda, se elas estão abrindo empresas, se elas estão consumindo, como é que está, né, a vida geral. Então a produtividade, né, a quantidade de bens e serviços produzidos, ela está relacionada à melhor eficiência dos recursos utilizados. Tá? E é interessante, o livro traz umas coisas bem interessantes aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Ah, uma coisa interessante que o Mencken coloca aqui, só uma citação aqui, que a produtividade ela é o principal determinante do padrão de vida das pessoas, né? E aí ele coloca como uma importância secundária, porque muitas vezes é colocada como algo essencial, mas ele coloca aqui uma importância secundária. Então você tem ali os sindicatos, os trabalhadores, as leis, né, salário mínimo, entre várias outras coisas. Mas ele fala que no caso dos Estados Unidos, o herói da vida, da qualidade de vida dos americanos é sua alta produtividade. Eles conseguem
ser muito eficientes, conseguem produzir muito bens, custos, tecnologia e tudo mais, tá? O nono e penúltimo princípio está relacionado aos preços sobem quando o governo emite moeda demais. Esse demais está maiúsculo, não sei porquê. A gente vai estar vendo isso um pouquinho mais para frente sobre inflação, que a gente vai ver que quando há uma quantidade maior de circulação de moeda no país, né, isso tende a ter alguns efeitos. Inclusive, eu já vou emendar no último princípio. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Quando você aumenta a circulação de moeda na economia, há maior consumo de bens e produtos. Isso aumenta, isso aquece a economia, isso aumenta a geração de emprego, né? Porque estão tendo mais pessoas comprando, tá? Só que há um problema nisso, que é a inflação. Se você tem uma quantidade maior de dinheiro circulando, os produtos eles vão aumentando de preço. Então, é um trade-off que a sociedade enfrenta. Se você quer diminuir o desemprego de uma forma imediata, é só você aumentar a circulação de moeda, porque vai haver o maior consumo de tudo e isso vai gerar empregos. Só que essa maior quantidade de moeda no mercado vai, em contrapartida, vai fazer vai aumentar o preço de todos os produtos e bens possíveis. Então, a sociedade enfrenta esse trade-off aí. Interessante, tá? Deixa eu fechar aqui. Pessoal, esses 10 princípios, deixa eu ver se eu fechei aqui, já fechei. Eles são importantes a gente passar por eles, tá? Ter esse conhecimento, né? Alguns são mais interessantes, assim, eles ajudam a compreender. Então, rapidamente, o trade-off, vou fazer um resumo aqui rápido. O trade-off é uma escolha conflitante. Se você quer uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra, tá? O custo de alguma coisa está relacionado àquilo que ele vai fazer um cálculo de custo-benefício. Então, se você opta por alguma coisa, o que você deixa de ganhar se você estivesse optando por outra, né? Então, aquilo que você desistiu é o custo daquilo que você escolheu, né? Parece meio complicado, mas se a gente ver com calma, a gente consegue entender. É porque para mim ficou fácil, porque eu peguei o livro, então eu coloco o princípio para vocês, vou explicando, mas aqui no livro você tem páginas e páginas explicando os princípios com calma, tal, dando vários exemplos, fica um pouco mais fácil, tá? Só reforçando que esse livro é a Introdução à Economia, do Menkyo. Então, o Menkyo é o autor mais utilizado, vocês vão ver em qualquer curso de economia, tá? Então, o segundo princípio está relacionado a isso, que o custo de alguma coisa é o que você deixa, é o que você desiste para obtê-la. Você tem o terceiro princípio, a questão das pessoas racionais pensam na margem, então as pessoas elas vão permear aí entre ser totalmente racionais e totalmente irracionais, as escolhas delas vão permear aí entre esses dois pontos. O quarto princípio, as pessoas reagem a incentivos, esse aqui é muito importante, tá? A gente já está encerrando, tá, pessoal? Só um pouquinho. É muito importante porque os incentivos, eles alteram a oferta e a demanda. Então, se uma coisa está dando muito dinheiro, eu vou querer fazer também. Está incentivando as pessoas a produzirem. Se uma coisa está dando pouco dinheiro, é um incentivo, um estímulo a você largar a mão daquilo, né? Olha, não quero mais. Então, você começa, através dos incentivos, a alterar o quadro da forma como você vai utilizar os recursos escassos, tá bom? O quinto princípio, que o comércio pode ser bom para todos, tá? Não tem essa ideia de que para um ganhar, o outro tem que perder. Você consegue fazer acordos onde ambos os lados são beneficiados.
O sexto, que o mercado é uma boa maneira de organizar a atividade econômica, né? As pessoas estão livres aí para tomar suas decisões e procurar o que for melhor para elas. É claro que aquilo que você optar em fazer na sua vida, você vai estar gerando algum bem social. Porque se você quiser produzir uma coisa que ninguém quer comprar, você não vai conseguir sobreviver. Então você vai ter que mudar de ramo. Então as pessoas vão estar escolhendo, né, o que for melhor para elas, mas em contrapartida tem que ter interesse de outras pessoas em consumir o seu produto ou serviço, né? Então essa atividade econômica organizada através do mercado é isso, né? As pessoas optam por aquilo que for mais vantajoso para elas e contrapartida, obrigatoriamente elas estão oferecendo algo de bom, porque se não estiver oferecendo algo de bom, não tem cliente. E aí ele fala em contrapartida do sistema de economia planejado, né? A gente vai ver um pouquinho melhor que aí há diferenças aí na forma como você utiliza os recursos. O sétimo princípio, são raras as vezes aí em que os governos melhoram o resultado dos mercados. Isso não quer dizer que não há bons programas, boas decisões, né, que possa vir por parte do executivo ou do legislativo, alguma coisa assim, que possa trazer um benefício, um auxílio que gere bons resultados, tá? Mas isso é mais raro de acontecer. Geralmente, a maior parte das decisões políticas que afetam a economia, a chance delas dar errado é maior. É maior porque, como a gente já viu, é muito difícil você prever todas as consequências das ações econômicas, tá? É muito difícil, porque se você está lidando com uma questão produção de batata, pode afetar a produção do tomate, da cenoura, do alho, isso afeta a alimentação, o óleo afeta a indústria de gás. Então, assim, como tudo está meio ligado, é preciso ter bastante cuidado aí nessa interferência. Nós vamos ter aí o oitavo princípio, que o padrão de vida de um país depende da capacidade de bens, de produtos e serviços. O nono está falando sobre essa emissão de moeda demais, que se você emite, a gente vai ter um problema de inflação. E o décimo é um trade-off, onde você tem escolhas conflitantes entre inflação